para servir de inspiração. Sim, verdade. Que estão iniciando. A Lava Matica ela fez 45 anos de vida em fevereiro deste ano, de 2019. Ela nasceu de uma pesquisa de mercado. Meu pai trabalhou fora, foi bancário, fez faculdade de administração de empresas na Federal de Pernambuco. Sim. Fez pós-graduação na Dom Cabral, e ele sempre teve a vontade de empreender com uma empresa própria, um negócio próprio, e nos anos 70 ele imaginou, teve a ideia com um grande amigo que ele teve, que era agente marítimo, chamado Sr. Ernesto Flieger, Sim. ele já partiu desse planeta, era um grande amigo do meu pai. E eles fizeram uma pesquisa de mercado e também um plano de negócios junto ao Sebrae, que na época era chamado de NAI, salvo engano, Sim. era de Núcleo de Apoio ao Empresário. Isso, Núcleo de Assistência Empresarial. Núcleo de Assistência Empresarial, Isso. Não. Tá. E ele fez essa pesquisa de mercado, fez o plano de negócios, que trata-se de um planejamento estratégico inicial, quando uma empresa ainda vai ser lançada, vai ser implantada e lançada ao mercado. Na época era lá no Enil, ele ficou na dúvida entre fazer uma distribuidora de água e uma lavanderia, e optou por fazer a lavanderia industrial, para trabalhar a roupa da tripulação dos navios que atracavam aqui no Itaqui. Naquela época, a tripulação dos navios era muito grande e não existia dessalinização da água, como existe hoje com a tripulação bem reduzida. E aí ele fez a lavanderia, e depois nós começamos a fazer as lojas domésticas. Já foi visionário desde essa época. Já foi visionário desde a época. Existiam umas 2 lavanderias pequenas, mas que elas não tiveram essa visão que ele teve. E nós conseguimos, com muito trabalho ao longo desses anos, crescer e desenvolver uma marca, dando exemplo, trabalhando os conceitos de administração, pois ele foi professor universitário, foi inclusive meu professor na UEMA, eu tive a oportunidade de fazer faculdade fora daqui, do Brasil, nos Estados Unidos, mas quando eu me formei também na UEMA, ele foi meu professor lá, no estadual. E assim, eu costumo dizer que nós não inventamos a roda, a gente pega uma literatura e aplica. E esse é que é o maior desafio. Ótimo, bacana, muito bom. E aí, Eduardo, agora passando, né, para Bacabal, não é isso? A Biocana. Exatamente. A Biocana fica em Bacabal, Maranhão, que a gente costuma falar que é o Vale do Mearim. Sim. Inclusive, a gente tem uma honra de sempre levar o nome da nossa região para onde a gente tem chegado com o produto. Então, vocês vão ver nos nossos caminhões, nos nossos carros, no produto, nas caixas que a gente distribui, que a gente sempre leva Bacabal, Maranhão, Brasil, e o produto é produzido no Vale do Mearim. Então a gente faz questão de enaltecer a região. A nossa história começa basicamente em 2010, que foi quando meu pai teve a ideia, né, de colocar o caldo de cana no copinho. Até então a gente via caldo de cana somente nos grandes centros e geralmente, na maioria das vezes, sem segurança alimentar nenhuma, correndo o risco que o consumidor adquira uma doença de Chagas ou alguma infecção intestinal por conta da falta de higiene no processamento. Então aí meu pai teve a ideia, a gente fez a fábrica numa pequena chácara que a gente tinha. Na época, a ideia era todo o plantio de cana que a gente tinha ser utilizado para alimentação de vacas de leite que a gente tinha na época. E aí o projeto das vacas de leite, que era para o laticínio na época, não deu certo, então meu pai teve a ideia de aproveitar toda essa cana para fazer caldo de cana. Quando a gente começou a fazer, a gente fazia nas garrafinhas mesmo, tudo manual, simples, em casa. Ele desenvolveu o processo dele lá. E aí a gente saía dando para amigo, para vizinho. E aí muita gente dizia, pô, que bacana, por que não coloca para realmente a gente comprar no comércio? Outras pessoas diziam, não, isso aí não tem futuro não dá certo não, isso aí não vai passar aí do fundo de casa. Interessante, né, que desde 2010, que o Eduardo, com o pai, eles vêm fazendo experimentos, né, Eduardo, para escolher a melhor técnica de vazamento do caldo de cana. Interessante isso, até vocês chegarem efetivamente, né, na biocana que vocês têm hoje, né, na melhor forma,
Fala um pouquinho disso aí pra gente. Exatamente, a gente passou por todas essas etapas. Quando ele teve a ideia em 2010, todo tem um processo de amadurecimento, de desenvolvimento, né? Até então a gente nunca tinha entrado numa fábrica alimentícia, a gente nunca teve contato com financiamento de banco, grandes universidades fornecendo estudos ou alguma coisa do tipo. Foi tudo muito empírico, né? Eu sempre digo que Deus deu o dom para ele da sabedoria, porque tudo veio da cabeça dele. E somente em 2017 que a gente foi lançar o produto no mercado, para que realmente chegasse ao consumidor dessa forma como vocês estão vendo aqui hoje. Mas de lá para cá a gente enfrentou muita dificuldade. Por exemplo, a fábrica foi desenvolvida toda pela gente. Não teve maquinário sendo comprado de fora. A gente desenvolveu o maquinário dentro da fábrica, construímos o maquinário conforme a nossa necessidade. Os processos foram ele que desenvolveu, todos os processos para chegar no autodidata, né? Exatamente. O plantio, somos nós quem plantamos a cana, então o nosso controle rigoroso começa desde do plantio, porque a nossa principal matéria-prima é a cana, né? Apesar de a gente ter outros produtos, como suco de manga, mix de açaí, o lançamento recente agora que é a água de coco, que tem feito muito sucesso, suco de milho verde, mas o nosso principal produto, que foi o que deu a Biocana a ideia de inovador, foi o caldo de cana. Então, a gente tem esse cuidado já desde do canavial, desde o plantio, até chegar no copinho. E aí, graças a Deus, a partir do momento que a gente conseguiu lançar, que foi em janeiro de 2017, a gente tem obtido uma visibilidade muito boa, que foi quando a gente conheceu o Sebrae, e de lá para cá o Sebrae tem nos ajudado muito com consultoria de finanças, consultoria de produtividade, a certificação que a gente tirou agora, que é do Programa Alimento Seguro, foi através do Sebrae, do Maranhão e do Piauí, todas as empresas que tentaram tirar a certificação, a nossa foi a única que recebeu a certificação, e com a parceria do Sebrae. Hoje a gente está no Grupo Pão de Açúcar, através de uma parceria fortalecida pelo Sebrae. A gente participa do Comércio Brasil e feiras espalhadas pelo Brasil, feiras internacionais, através do Sebrae, então isso tem nos ajudado muito. A gente é muito grato pela essa parceria. Bacana. André, ao longo desses 45 anos, quais foram assim, os principais desafios da empresa em relação ao posicionamento da marca? Que tu destacaria para os empreendedores que querem se lançar aí nesse mercado da Lavamatic? A marca, se tivessem pessoas aqui, não sei se tem, como designers, hoje ela remete muito ao símbolo, né? Sim. E a identidade visual, ela reflete a alma dos empreendedores, das pessoas que conceberam o negócio. Eu estou vendo ali a camisa do nosso amigo do Google. Sim. Google é aquela máscara que você coloca para esquiar, e aproveitaram e fizeram o Google como se fosse o Google, fosse uma série de opções para as pessoas pesquisarem. E Google, para dar ideia de movimento, da pessoa ser extrovertida, Sim, de ter um ambiente bacana para trabalhar, coisas que venceram, né, paradigmas. Claro, cada empresa tem empresas que são mais formais, tem empresas que são menos formais. Tem a sua identidade, tem né? sua identidade. E aí você precisa fazer dentro disso uma coisa chamada a gestão da marca, que hoje, se tivesse, como eu falei, pessoas ligadas ao design, iam falar que era a gestão do símbolo, porque as pessoas hoje falam mais em símbolo. E isso é interessantíssimo. E a marca você não constitui da noite para o dia, você precisa lançá-la e trabalhar para dar exemplo. Ao longo desses 45 anos, vocês já tiveram quantas marcas? A gente teve 3, porque eu fui voto vencido algumas vezes. Nós tivemos uma até 1999, mudamos em 2000, e só apenas ano passado que nós estamos com a atual. Mas, por mim, a gente teria mudado várias vezes. Mas como é uma empresa familiar, existem certos paradigmas que as pessoas não entendem. Vai pagar esse dinheiro todo para um design, para reestilizar a marca, essa coisa, sabe? Aí tem esses comentários, aí deixa para depois, aí vem uma crise, aí não ajuda. Aí infelizmente, o empresário que tem aquele recurso destinado, aquela porcentagem dentro do seu indicador econômico financeiro, destinado no seu fluxo de caixa, né? Sim. Destinado à propaganda, à reestilização de marca, no caso o símbolo, acaba deixando para depois. Né? Infelizmente é assim. E é isso, e tecnologia. Eu vi nosso amigo aqui, o Eduardo, falando sobre que o próprio pai construiu suas máquinas.
que aqui no Maranhão, se você adquirir um equipamento ou uma máquina que é fora do estado, você paga a diferença de alíquota, e só que você paga antes da máquina te gerar alguma renda. Uhum. Ou seja, em São Paulo, uma máquina, sei lá, para a sua empresa, se fosse importada, entraria lá com um ICMS, sei lá, de 12%, aqui seria 19%. Essa diferença de 7%, você paga logo na entrada, na fronteira, quando você recebe a máquina, antes dela te gerar alguma receita. Então, antes de produzir. Então, exatamente. Ainda bem que seu pai, como você falou muito bem, tem esse dom de fazer a máquina e escapar, vamos dizer, desse custo. Porque a gente, é o que ele dizia agora, como empreendedor, o mundo, infelizmente, no Brasil, conspira contra. Imediatamente, se você comprar um terreno do lado para aumentar a sua empresa e gerar, vamos dizer, 10 empregos, imediatamente você vai pagar o quê? Mais IPTU e mais encargos em cima dos 10 empregos que você vai gerar. O empresário, ele não respira, não tem um tempo para ele. Então, ao longo desses anos todos, o que mais nos dificultou foi justamente isso. Na época, era um acesso ao crédito, que hoje é terrível. Eu sei porque um principal parceiro, que é o Banco do Nordeste, o BNB, é uma burocracia que você enfrenta. Eu estou há um ano tentando tirar um recurso lá para justamente fazer uma atualização de tecnologia. Eu já fiz com recurso próprio, tive que vender agora o meu carro. Estou falando isso porque são momentos, gargalos, os né? gargalos, Que as empresas as pessoas sempre pensam que é fácil. É verdade. Vendi meu carro agora para pagar 13º folha. Então, há um ano quase, vai para um analista, o analista identifica uma coisa, o outro, assim, não pegam logo e falam assim, olha, está faltando isso de uma vez só. É sempre uma coisinha a mais, e nisso vai virando uma bola de neve, e a burocracia. Eu, como empresário, estou gerando um emprego. Eu podia estar gerando já 7. Agora, imagina, eu sou em quantos milhões? Você com seu pai são quantos e quantos milhões que passam por esses desafios que a gente passa no dia a dia? Isso aqui até é meio um pouco desabafo, fugindo um pouco do nosso assunto, mas voltando para a marca. A marca, você desenvolve assim, com garra, tendo um principal ativo, que são seus funcionários, passando exemplo para eles. Todos esses exemplos de risco que eu citei aqui, eles participam. É uma gestão participativa. Muitas vezes você vai numa empresa que nem o empreendedor, o dono da empresa, fala com o funcionário, não dá um bom dia, uma boa tarde, não conversa, está tudo bem em casa. Não tem nenhum modelo de gestão implantado. Aí, quer dizer, por isso que a gente vê muitas empresas sucumbindo com 5, 6 anos de vida. Vai embora. Agora, André, assim, só o seu desabafo foi importante, mas eu quero lhe dizer o seguinte, que a Lavamatic, ela é inspiradora para nós, apesar de todas essas dificuldades que todos os empresários têm, né, com todos esses gargalos, mas estar no mercado há 45 anos, né, é uma inspiração para todos nós. Então, esse desafio vai continuar por muito tempo. Vai. Agora, no caso da Lavamatic, nós trabalhamos, eu tenho conhecimento em química, ainda não sentei numa faculdade de química, mas ainda vou sentar. Ainda não tenho formação acadêmica. Mas são 4 fatores, tempo, temperatura, ação química e ação mecânica, que é a máquina em movimento. Então, o equilíbrio desses 4 fatores determina a qualidade que nós temos. Então, no caso lá do Eduardo, com a família dele, ele deve ter os segredos da máquina, como construir, tudo, coisas que ele não vão falar para concorrentes, assim como nós temos, assim como uma Coca-Cola tem a fórmula dela secreta, e tantas outras empresas, principalmente nós trabalhamos com química. E assim, nós somos temporários, quem tem que ser perene são as empresas. Então, você pega uma empresa como a Coca-Cola, empresa de 200 anos, Pirelli, Ford. Aqui no Brasil, a gente consegue identificar muito poucos. Por quê? As pessoas pensam que porque o empresário é sonegador de imposto, não paga não sei quem, é explorador. Muita gente tem isso na cabeça durante muitos, muitos anos. E se você estudar história, a história fala para a gente que uma sociedade forte, uma sociedade bem desenvolvida, ela tem uma classe média pulsante, empreendedora. E é puxada pela iniciativa privada. Que torce pelo seu... Eu tive uma vez um restaurante, uma viagem para fora que eu fiz do país, na Alemanha,
E eu estava conversando com o dono do restaurante, ele disse que tinha, rapidinho, só para clarear, ele disse que tinha recebido um bilhete lá da Receita Federal perguntando, querendo saber por que o estabelecimento dele estava fechado para entrar em contato. Aí ele entrou em contato e disse, olha, não, é porque eu tive que fazer uma viagem de 3 meses, meu pai faleceu na Itália, eu tive que ir lá resolver uns problemas. Assim, a gente pensou que o senhor estava com algum problema de imposto. Quer dizer, a Receita Federal de lá estava preocupada porque um restaurante de 11 funcionários estava fechando. Queriam saber o porquê para ajudar, incentivar, se fosse imposto, ele podia pagar, parcelar, davam um desconto, ou então uma redução, um prazo para ele pagar, que aqui no Brasil não, que acaba de espezinhar. Ok. Esses são os desafios, né? Do empreendedor, do empreender é difícil. Eu sempre falo, olha, para meus filhos, pai, eu quero crescer, eu quero ser empresário como você. Aí eu fico olhando, que eu tenho amigos que são funcionários públicos que tem lá, não corre risco, tem aquilo ali. Eu, às vezes, eu tô agora para pagar a folha de 13º, tenho uma parte do dinheiro, não tenho o resto, não sei como é que eu vou pagar, mas vou. Vai, com certeza. Eduardo, e em relação à Biocana, você falou que em 2017 que vocês registraram efetivamente a marca, né? Biocana. E aí, o que é a marca Biocana, quais são os valores, o que ela traz, né? Além das qualidades, dos critérios de qualidade que você falou para nós no início, mas o que mais que remete à marca da Biocana? Na verdade, a gente registrou a marca em 2012, né? Logo em seguida, quando meu pai teve a ideia, a gente desenvolveu o nome. Foi esse nome que, desde o início, ficou certo de ser, Biocana. Pedimos a patente, a gente tem um pedido de patente já no INPE, mas como o senhor falou, infelizmente a gente sofre aqui no Brasil para empreender. Enquanto nos Estados Unidos é 1 ano e meio a 2 anos e meio para eles concederem a patente, aqui no Brasil é em média 10 anos. Teve uma das invenções que meu pai criou, que se eu for falar vou estender, que para a senhora ter noção, veio chegar 12 anos depois que a gente tinha pedido a patente. Então atrasa muito. Esse daí é um outro grande gargalo que a gente precisa vencer. A gente quer empreender, quer gerar emprego, quer gerar renda, mas tem muita coisa que força isso contra, é como se estivesse nadando contra a maré. Mas a Biocana é um sonho, é um sonho desde de criança, desde quando foi surgida, né? Tanto que meu pai, pela paixão que eu tinha pelo negócio, pelo sonho que eu tinha no negócio, colocou a empresa no meu nome e disse, aqui é seu, vá tocar e vista a camisa, vá para cima. Então, um dos valores seria identificação com o negócio, né? Hoje eu sempre brinco que eu fiz transfusão de sangue, né? Eu não tenho mais sangue, é caldo de cana agora na veia. Eu sempre brinco com isso, porque eu vivo isso diariamente, é um sonho gigantesco que eu não sei nem mensurar para a senhora. Mas uma coisa que eu identifiquei que o senhor falou, que meu pai sempre me dizia, né? Eu sou formado em Direito, na época que eu fazia faculdade, antes mesmo de fazer faculdade, já na escola eu dizia para meu pai que eu queria ser como ele, eu queria ser empresário, queria ser como minha mãe, tudo, batalhador. E ele sempre dizia, você não sabe como é. Não invente, vai estudar, se forme, vai cuidar da sua profissão, não invente de ser empresário. E aí, realmente, quando eu iniciei, como foi meu primeiro negócio, na época eu tinha 16 anos, eu tive que ser emancipado para colocar a empresa no meu nome, já iniciei muito novo, então, para mim, era tudo muito simples, eu estava naquele gás, naquela energia, eu entrei, foi de ponta cabeça no negócio, e aí a gente começa a perceber que as coisas não são assim. A senhora vai com muita honestidade, mas eles não lhe retribuem da mesma forma. Então, assim, o mercado e as pessoas nas quais a senhora faz negócio, tem que ter tudo muita cautela, tem que saber com quem está lidando, com quem está negociando, e ninguém vai para um negócio pensando na camaradagem, em ser bonzinho. É aquela coisa, cobra engolindo cobra. Então aí eu comecei a amadurecer, aí foi que as coisas começaram realmente a se encaixar. Então eu estou em constante aprendizado e evolução. E aí você falou em mercado, né? Exato. Agora eu vou ficar um pouco aqui com o Eduardo. E você falou em mercado. A Biocana já entrou no mercado internacional? Como é que está isso? Na verdade, a gente recebe propostas do mundo todo, e quando eu falo do mundo todo, é realmente do mundo todo, de vários países. Se eu for falar a quantidade de países que a gente já recebeu propostas, são muitos. Mas, assim, o que é que a gente pensa? A gente ainda não amadureceu como a gente quis o produto dentro do Brasil. Olha, isso é bacana. O reconhecimento de que ainda não está pronto, preparado, né,
para internacionalizar. A senhora fala em questão de preparo. Por exemplo, em 2018, meio do ano de 2018, quando a gente começou a receber as primeiras propostas para sair do Nordeste, para ir para o mercado como São Paulo, mercado como Brasília, que é um mercado mais agressivo, um mercado bem mais desenvolvido, o que foi que eu pensei? Eu poderia, por exemplo, por empolgação, dizer, não, nós vamos, tem que ir porque o produto tem que estar lá. Não, o que foi que eu pensei primeiro? Eu vou atrás do Sebrae e eu vou solicitar para o Sebrae consultorias na qual me instrumentalize para eu ficar mais à vontade e mais confiante de que eu posso realmente sair do Nordeste para atender meu produto no mercado mais agressivo. Cada país tem os seus requisitos, Exato. né? Tem o seu Aí grau foi quando de eu comecei a exigência. amadurecer. A gente começou a participar de feiras, começou a perceber como é que funciona. Aí foi que eu recebi algumas consultorias e a gente começou a se formalizar mais, se tornar mais profissional. Aí foi que eu fiquei mais à vontade e a gente começou a sair do Nordeste. A gente começou para ir para São Paulo, para Belo Horizonte, São Paulo, Minas, Piauí, Maranhão. Já tive em outros locais do Nordeste, né? Mas como era distribuição terceirizada. E o controle do produto ele é muito rigoroso. E como é um produto que está sendo implementado, a gente tem que ter um cuidado. E geralmente, quando a gente terceiriza esse cuidado, a pessoa só pega como um produto de preço e não um produto de valor. Para mim, é um produto de valor. Eu trato ele como valor, porque isso aqui tem um aspecto gigantesco por detrás dele, de todo o trabalho que a gente faz. Para o cara que é distribuidor terceirizado, não. Ele só quer isso aqui como uma forma de ganhar dinheiro, como uma precificação. Então, eu preferi enxugar as distribuições aonde eu como empresa, conseguisse fazer. E aí, agora que depois que a gente conseguiu consolidar o produto, implementar o produto no mercado, é que a gente está terceirizando para outras pessoas começarem a trabalhar essa distribuição. Então, assim, eu prefiro, inicialmente, a gente consolidar 100% do nosso trabalho aqui dentro do Brasil e, como um segundo passo, a gente exportar. Já tive muito contato com gente de fora, gente que já exporta, gente que está em transição para exportar. Não é simples. Cada país tem sua legislação, tem sua exigência, então é um pouco complexo. Por exemplo, a minha unidade hoje, apesar da capacidade produtiva dela ser muito alta, eu teria que ter praticamente uma outra unidade só para trabalhar com exportação. Por quê? Enquanto a minha unidade do Brasil trabalha só com rótulo brasileiro, eu teria que ter uma outra unidade para trabalhar com rótulo para os Estados Unidos, rótulo para o Chile, por exemplo, um rótulo específico para cada país, porque eles têm a legislação deles. Então é um pouco complexo. Eu prefiro amadurecer mais aqui no Brasil e depois de pensar para ir para o exterior. Recentemente, por exemplo, a gente recebeu uma proposta do México, uma empresa gigante no México, que tem mais de 2.000 hectares de cana-de-açúcar irrigado, que eles queriam, de toda forma, comprar o nosso know-how. Né? Na verdade, não comprar a biocana em si, mas comprar o know-how da biocana, de fazer o caldo de cana, de trabalhar o processamento de seleção da cana, de distribuição, de logística, de tudo. E, assim, foi uma das coisas que a gente ficou um pouco com o pé atrás, porque a gente já viu o resultado de empresas grandes, como, por exemplo, o que é o McDonald's hoje, né? Muita gente não conhece a história do McDonald's, até eu indico assistir o filme Fome de Poder, que mostra que os caras que inventaram o negócio, que os caras que foram inteligentíssimos, simplesmente veio um cara mais inteligente ainda do que eles, que sabia ganhar dinheiro, pegou a marca, virou uma marca bilionária, trilionária, na verdade, conhecida no mundo todo, mas aqueles caras que inventaram o negócio, que desenvolveram o negócio, ninguém nunca nem falou deles. Então a gente ficou meio assim, poxa, a gente está meio, vamos dizer assim, frágil para esse tipo de negociação ainda. Vamos botar o pé no chão, vamos ter calma. Às vezes esse passo que a gente está querendo dar pode ser bom, pode, mas e as consequências disso? Porque assim, eu tenho certeza absoluta que toda cláusula do contrato a gente cumpriria. Sim. Que a gente vem já vamos dizer assim, a nossa criação já é de berço, uma coisa familiar, uma coisa idônea, honesta. Mas quem garante que lá eles iriam realmente cumprir o contrato? Então a gente preferiu dar um pé atrás, mas para ver o quanto esse negócio no ramo de caldo de cana tem chamado a atenção. Hoje nós somos os únicos no Brasil a ter know-how de produzir caldo de cana com a unidade específica para caldo de cana. Não é, por exemplo, uma fábrica de suco geral, específico para caldo de cana. Vamos repetir? Vocês são? Vamos repetir? Nós somos os únicos hoje a ter o know-how de produzir caldo de cana. Nossa fábrica é específica para caldo de cana. Legal. Por exemplo, tem muitas fábricas que a pessoa pode fazer bebida láctea, pode fazer sucos. A nossa não. A gente montou uma unidade exclusiva para processamento de cana. Então, por isso que eu falo que hoje eu respiro cana, meu sangue tem caldo de cana, nosso negócio é esse. Muito legal.
André, os próximos desafios aí? Isso só complementando o que o Eduardo falou, o que ele fala, o que ele mencionou, em crescimento, é um crescimento que ele menciona com ousadia, que é diferente de um crescimento com coragem. Coragem, você faz as coisas sem botar no papel. Ousadia não, você faz com o pé no chão. Vou destinar 20% aqui do planejamento, meu planejamento, como tá fazendo. Vou correr o risco de 20% aqui do meu faturamento bruto para isso. Um exemplo. Isso. Tem gente que faz as coisas sem planejamento. Não é? Aí a coisa não dá certo, a pessoa fica desamparada e começa a dever banco, cheque especial, que é suicídio, cartão de crédito, que é outro suicídio. Aí pronto. Aí, voltando, essa sua singularidade em ter a fábrica específica para fazer o caldo de cana é excelente. É uma marca que a Lava Matic também tem. Por exemplo, muita gente fala do cheirinho da Lava Matic, todo do cheirinho que só a Lava Matic tem. Então, é uma outra. São segredos que as empresas que querem ter o seu diferencial, suas vantagens bem específicas têm. De alguma forma identifica, né? Exatamente. Que remete aí à gestão de tua marca, da tua identidade com hoje, vamos dizer, o símbolo, né? Com o teu símbolo. Então, e aí entra lá desde quando a empresa é concebida, a missão, o propósito da tua empresa, né? Que geralmente começa tanto a visão quanto a missão, que são diferentes. A visão é mais a longo prazo, vamos dizer, tem empresas. Outro dia eu fui na Vale, ali da parte de ferrovia, já faz alguns anos. Eles queriam ser a maior empresa de transporte ferroviário do Brasil até 2025, uma coisa assim. Então, tem empresas que estipulam datas, outras já falam só em visão mesmo de longo prazo, oferecer melhores soluções e tecnológicas à humanidade, como no caso da Microsoft. Aí vem a Lava Matic, que no caso, já falando de missão, é oferecer soluções de higiene, têxtil e valores agregados de acordo com a necessidade de cada cliente. Porque no meu caso, tem cliente que gosta de uma roupa com goma, com cheirinho, sem cheirinho. Tem gente que pede até o cabide, tem que ser branco, porque o verde é uma cor que me dá azar. Então, cada personalizado tem uma mania. Então, você identificar isso é muito interessante. Já foge um pouco do teu ramo, porque você faz já um produto para ser comercializado em larga escala, e nós somos serviços específicos. E a visão da a visão nossa é oferecer as melhores soluções, aí nós colocamos, primeiramente, na região Norte e Nordeste, nós queremos crescer. Com a mesma preocupação que você tem, você vai dar a tua franquia para quem? Né? Você vai franquear para quem? Nós tentamos fazer com nossas próprias pernas, através do nosso jurídico, e das três, o franqueado faleceu, um outro não deu certo, e o terceiro não paga os royalties em dia, enfim. E aí a gente contratou uma empresa, em parceria com o Sebrae, para nos ajudar a fazer uma formatação de franquia bem profissional, com uma empresa especializada. Inclusive, eu tenho uma reunião amanhã com esse pessoal. Já vai nascer Lava Matic pelo Norte, começando, com essa questão de crise e mais aproximação com o público, a gente resolveu reinventar a empresa, porque a Lava Matic, ela não atende, nós não entramos em guerra de preço, porque você não pode pegar um terno Armani de 4.000 euros e trabalhar com uma lavagem, usando um Omo, por exemplo, uma lavagem a água. Então, não estou desmerecendo a marca Omo, que pelo contrário, é um detergente em pó, não é sabão em pó. Sabão é questão de marketing. Sabão é de origem orgânica, por isso que existe sabão de andiroba, sabão da gordura do boi, sabão de coco. E o detergente não. O detergente é um derivado do petróleo, por isso que quando aumenta o preço da gasolina, existe uma escala de vários produtos, como plástico, como o detergente que eu estou falando, que são derivados de petróleo. Então, pouca gente sabe disso, é só mais uma curiosidade. Então, na realidade, quando um familiar de vocês vai no supermercado comprar um sabão em pó, ele não está comprando sabão em pó, está comprando detergente em pó. Só uma curiosidade. Então, a questão da franquia, André, a gente pode considerar como um desafio do momento agora. Desafio do momento, né? Para a Lava Matic, e ela vai partir de pouco mais de 100 mil reais, 120 mil reais, que é um investimento relativamente barato. Nós temos o
o estudo do fluxo de caixa, e se o franqueado, no caso, um dia não der certo num lugar, ele vai pegar e vai levar para outro, porque vai ser dentro de um Olha, container. gente, que bacana, né? Olha aí, mais uma informação aí, privilegiada para quem está assistindo a gente. Os produtos são biodegradáveis, nós não temos nenhum problema com SEMA, que é meio ambiente, com Anvisa. Pode colocar aí qualquer canal, nós estamos aqui na internet. Nenhum problema, nada, zero. Nós não devemos absolutamente ninguém. Eu nunca pisei num tribunal do trabalho da minha vida, nós não temos problema nenhum trabalhista, nada. Nunca pisei. A nossa empresa, nós já chegamos a gerar com uma empresa que nós vendemos, que trabalhava parte industrial hospitalar, para empreiteiras da Vale do Rio Doce, que com a crise todas elas sucumbiram. Agora que a Lumar de um tempinho para cá está voltando com alguma atividade. Mas naquela época, por exemplo, só uma curiosidade, a tonelada de minério de ferro variava em torno de $200. Hoje está mais ou menos 30, então caiu muito. E várias empresas que prestavam serviço para a Vale e Alumar, eram nossos clientes, sucumbiram. Aí nós vendemos essa empresa em 2014, ficamos só com as lojas Lavamatic. E estamos agora dando muita atenção a ela, porque a história dela é bonita. Sim. Existe uma foto minha da minha mãe grávida de mim, pegando roupa no Hotel Central. Em 1973, 74, em maio, antes de eu nascer, eu nasci em 75, então, em julho. Quer dizer, uma foto. Aí nós estamos fazendo agora um acervo, isso é bacana você fazer. Sim. Também uma ideia, que as empresas elas precisam ter história para mostrar para gerações futuras o bonito, como foi bacana a batalha diária do dia a dia, a guerra para chegar onde a gente está. Bacana. Bom, então a gente encerra agora, né, nosso bate-papo. Agradecer mais uma vez o Eduardo, o André. Temos aqui algumas perguntinhas, tá? A Mônica Ericeira está perguntando: hoje compensa trabalhar atacado, pois diminui muito a margem de lucro? Eu posso passar aqui para o... Sim, em relação ao atacado, fica mais interessante para se trabalhar, porque primeiro você vende num volume muito alto, e segundo, geralmente você entrega para um cliente só. Hoje, por exemplo, a minha dificuldade maior é a venda de varejo, porque o pinga-pinga é muito grande. Então, a gente tem mudado um pouco assim a nossa forma de atuar, por conta que, no início, como a gente não tinha tanto know-how e experiência na logística, a gente fazia muito varejinho. E esse varejinho, você, além de gastar muito financeiramente, gasta muita energia. Então, um exemplo, eu fazia uma rota de 20 clientes e cada cliente pegava um fardinho. Então, olha a energia que eu gastava para vender 20 fardos. Hoje, a gente vendendo, por exemplo, para 5 clientes, cada um pegando 2 caixas, a gente está vendendo um volume bem maior e enxugando a quantidade de pessoas que está tendo que atender no pinga-pinga. Então, a gente está focando mais naquele cliente que pega em grande volume e tem um giro maior, do que aquele cliente, não por desmerecimento, mas é por compensação, do que aquele cliente que a gente vai lá para entregar uma caixinha só e acaba fatiando muito a logística. Então, o atacado é mais interessante. Né? Vai depender muito da política também de venda da empresa, né? Temos mais alguma pergunta? Ok. A Chance, é isso? Chance Francalani, Lance. Algum pulo do gato específico que eles podem compartilhar? E aí, André? Alguma dica de ouro aí para quem quer empreender, para quem já está na área? Eu acredito muito, essa pergunta é bem interessante, eu acredito muito que as empresas, elas são as caras dos donos. E, em especial, as empresas que trabalham com serviços, elas têm que ser... existe a nossa... no caso, não é a telespectadora, é a nossa... Tá participando. Internauta, né? A internauta. Ela deve saber que a diferença de empatia para simpatia, né? Empatia é você se colocar no lugar do outro, aquelas reações, ser assertivo, que no caso são as reações que a pessoa tem, e a simpatia, que é a boa vontade e a proatividade do teu funcionário, ou até mesmo você próprio, em resolver qualquer problema que a pessoa tenha. Às vezes, olha, eu me lembro, até poucos anos, e ainda acontece,
Eu ia, às vezes, comer um caranguejo durante a semana com minha esposa. Ali na litorânea, via um atendente, jogava literalmente o cardápio na mesa e virava de costas para ti. Entendeu? Então, assim, às vezes, não sei o que acontece com a pessoa, se ela está num dia bom ou ruim, mas é preciso se policiar, separar esses problemas. Mas eu diria que 2 pulos do gato, na minha singela concepção, é um atendimento que supere as expectativas do cliente, Sim. Não só atenda, mas que supere. E você vai, às vezes, dentro disso, outro exemplo, você vai assim com seus amigos, uma confraternização agora de final de ano, a conta dá quase R$1.000. A pessoa vem, te cobra um cafezinho de R$2,50, R$3, deixa de cortesia, tá aqui um cafezinho para vocês, sabe? Muito obrigado por terem vindo e tal. Boa noite, então bom dia. A pessoa vem cobrar R$3 de um café. Sabe? Umas coisinhas assim que... E você é acostumado a ir nesse estabelecimento, entendeu? E um segundo ponto que eu vejo como pulo do gato, são 2, o segundo vai ser esse agora que eu vou dizer, é algum segredo que você tenha. Por exemplo, o Eduardo me falou agora, não, André, porque a embalagem do meu produto é biodegradável, então você já... Pô, que legal, que bom que ele tem essa consciência. Essa consciência boa, né? Sustentabilidade. Isso até é engraçado, porque aqui em São Luís, na minha empresa, a gente faz coleta seletiva. Aí vem a prefeitura com um caminhão de lixo e mistura tudo, sabe? Então, aí vem aquela lei de canudinho de plástico, você fica sem entender. Então, porque às vezes, mas o importante é que você faça a sua consciência, parte. Exatamente. Temos mais uma outra pergunta. Eu diria esses dois pontos. Qual a vossa opinião sobre o mercado de São Luís e do Maranhão de uma forma mais geral? E aí, Eduardo, qual a opinião aí da Biocana? Bem, no caso do nosso produto ele tem uma persona, né? Inclusive vocês que talvez estejam nos assistindo vão montar um negócio agora, vocês primeiro, antes de tudo, tem que entender quem é a persona de vocês, saber para quem vocês vão vender e saber o que vocês vão oferecer. Eu, por exemplo, ofereço produtos de qualidade, produtos naturais, e minha persona seria a pessoa que se preocupa com vida saudável e, independentemente de preço, ela compra valor. O que o produto oferece, o que a marca oferece, o cuidado que a gente oferece, ela não necessariamente procura preço. De ficar, o copo é 300 ml, mas um refrigerante de 1 litro é do mesmo preço. Não, o meu público não tem isso. Então, assim, por que eu falei isso de maneira geral? Para poder agora entender o que eu vou falar em relação ao mercado. Em relação ao mercado do meu produto, o Maranhão é um pouco complicado, porque o nosso produto, ele, como eu já falei da persona dele, tá em locais que a renda é mais alta. E, infelizmente, hoje o Maranhão é ainda o estado mais pobre da federação. Então, o poder de consumo, o poder de compra do meu público aqui é muito baixo, porque se a gente for, vamos dizer assim, filtrar quem realmente seria o nosso público, ele estaria em São Luís, que, vamos dizer assim, é a capital, tem um público mais que se preocupa com a questão da vida saudável e que realmente pode pagar pelo produto, apesar de ser muito barato. Vocês encontram esse produto, por exemplo, a R$3,50 no mercado, mas infelizmente ainda tem gente que acha caro. E você pega Imperatriz, que é uma cidade extremamente desenvolvida também, Balsas, Bacabal, a minha cidade, porque é a nossa casa, mas o restante, as cidades são muito pequenas, infelizmente ainda são muito desestruturadas. Você chega no comércio, por exemplo, não tem um freezer para refrigerar o produto de maneira adequada, então eu já não posso colocar ali, apesar de a gente ter os expositores, mas às vezes naquele estabelecimento não compensa porque ele não pega o volume necessário. Então, assim, o mercado do Maranhão é um pouco ainda complicado. A gente, um exemplo, vai aqui para o Ceará, que a gente já atende lá, e a gente já sente a diferença. O turismo lá é mais pesado, a economia lá é mais forte, então a gente vê que a quantidade de locais com qualidade para vender o produto é maior, a quantidade de público que realmente consome e paga pelo produto é maior. Então, infelizmente, a minha percepção, não porque eu quero ter essa percepção, é que se vocês no meu lugar estivessem no dia a dia trabalhando com produto, vocês entenderiam. É mais ou menos essa. Temos mais alguma? Não. Ok. Então, mais uma vez, Eduardo. Eu agradeço a oportunidade. André, mais uma vez.
Realmente o atendimento é péssimo em vários lugares, precisa ser melhorado. Precisa mesmo. Precisa, é verdade. Olha, Mas a gente não desiste. não podemos aqui desistir. Aqui é a nossa cidade. Isso é que eu ia dizer. Cidade. Isso é que eu ia dizer. A gente está lutando por isso. Tem que criar um macroambiente melhor para atrair investimentos. Não achar que o empresário sabe, explorador, sabe, ter uma imagem negativa. Pelo contrário, tem que ter uma classe média forte, pulsante, para ser desenvolvimentista. Muito obrigado pelo convite. Nós agradecemos. Muito obrigado ao Sebrae, obrigado aos ouvintes, obrigado a vocês que estão aí Pessoal, e tem mais, hein? Continua. Daqui a pouquinho continua a nossa programação. Obrigado, boa tarde.